forma está a conversa com a senhora Ana Fernandes, na Casa do Sal, na exposição da cana ao cesto, para falarmos sobre a arte da cestaria. Dona Ana, como é que começou a trabalhar nesta atividade? Pois já comecei a trabalhar nesta atividade quando tinha 10, 11 anos. Tinha vizinhas que também faziam, com mais idade do que eu, mas faziam. E eu comecei a ver, aprendi e comecei a fazer. Ora, aquilo naquela altura, a gente quando via algum dinheiro, depois ficávamos contentes. Fazia-se aqueles cestos pequeninos, que eram dos doces regionais. Até havia lá um senhor que ia buscar. E habituei-me a fazer isso e continuei, e é uma tradição que eu gosto. Eu quando vou à Ribeira, olho logo para os canaviais, aquela cana é boa, outra é boa, até me apetece logo fazer cestos. Então há quantos anos é que faz cestos? 40 e tal. Já há muito tempo. Já. Então, e não me esquece, e sou capaz de ensinar, às vezes, quando estou aí em exposições, as crianças gostam de ver. E eu digo-lhe aqui assim, se morasse ao pé de mim, eu ensinava-te. E eu gostava, mas tão convencida que isto com o tempo acaba. Mas já ensinam muitas pessoas? Andei neste curso em 89, aqui na Balalaica, tinha 5 alunas, a maioria, nem todas, ficaram trabalhando como eu. Outras não, pois isto é como tudo. Depois andei na altura, na Junta de Freguesia, do ensino recorrente, era 2 dias por semana. Na parte da tarde era das 7 às 10, mas as pessoas tinham vontade de aprender, porque eram pessoas já adultas, tinham vontade de aprender. Elas diziam aqui assim, a cana não está a sair bem, Eu digo, a cana tem que ser muito trabalhada, porque a ciência de um cesto está na preparação da cana. Então já formou quantas pessoas ao todo? Mais ou menos? 5, na altura eram 10, 15 pessoas. Sim. Pelo menos 15 já sabem fazer. Já. Sabiam na altura que depois uma arranjou emprego aqui, outra arranjou trabalho ali, e agora às vezes estou com algumas. Se calhar tem uma que ainda me diz, pode levar tempo, mas ainda vai fazer ainda consegue fazer um cesto, ainda. A maior responsabilidade é de pelar a cana, porque a cana tem o vidro e não se pode tirar o vidro. E tem os nós. E naqueles nós, onde nascem os carriços, está um nó que chama-se o nó falso. E se a gente fazer uma ripa dali com aquele nó ao meio, parte. Aquilo tem que ficar sempre, a gente racha a cana no meio daqueles nós. E a senhora disse que a etapa mais importante era a preparação da cana. Sim. Qual é o segredo da preparação da cana? A preparação da cana depende do tipo de cesto que a gente queira fazer. Por exemplo, a gente pela a cana, começa a pelar pelo lado mais fino e acaba no lado mais grosso. Para rachar é o contrário, vai-se a rachar pelo lado mais grosso até o lado mais fino, mas a gente vai rachando com o canivete, mas tem que o canivete estar quieto, porque se a gente começa com o canivete para um lado e para o outro, aquilo sai logo. Nos primeiros dias elas começavam, o primeiro nó ia bem, o segundo já não estava tão bem, o terceiro só estava já uma parte da cana. Para aprender a rachar a cana levaram muitos dias. Tem que ir direito. Direito, a faca não pode andar nem para um lado nem para o outro, a faca tem que estar fixa. Porque se vai para um lado e para o outro, perde o equilíbrio. E então a faca tem que se fazer força para ela vir para a frente, direito. Não é para um lado e para o outro. Depois, racha-se ao meio e do meio em 4 partes. Outro meio. E depois dali se vai fazer um cesto, a primeira face
é o fundo. A base é o fundo. Aqueles pequenos levam 6 mestras, que é as que seguem para cima, 5 pequenas e uma grande que é a da asa, onde os maiores já levam 8. Levam 4 da primeira face e mais 4 da segunda. E para escolher as canas normalmente é um material que não compra, não é? Sim, porque vamos buscar à ribeira. E quais são as canas melhores? Não são todas? Não. Porque há canas que o vidro, se for onde há muita água, o vidro estala. A gente, o manobrar, aquilo vai estalando. Mas se for canas onde há pouca água de sequeiro, assim tem um vidrado amarelo, a gente torce e não parte. Agora, onde há muita água, não, por isso, certos sítios onde há muita água, a cana não é boa. As canas de sequeiro são sempre melhores. Têm que ser mais resistentes. Mais resistentes, têm um vidrado melhor. Depois, se fazer o fundo, os grandes têm que se atar as mestras. E ir entrelaçando, mas depois desata-se as mestras, a gente tem que ir com as mãos dando jeito. Se não dar jeito, aquilo fica direito. Não é o cesto, é uma tampa de uma panela. E as mãos é que ajudam a dar o feitio. Depois, à altura que a gente queira, se quiser muito alto, se quer uma canastra, que é uma baixinha, depois ali termina-se, faz-se os anéis. Nas mestras faz-se os anéis, porque aquilo não se corta-se, daqui desmancha-se tudo. Faz-se os anéis, dos anéis faz-se a asa e a última que se faz é um cesto, é o de brum, que é para segurar as canas que tem em volta dos anéis e da asa. Então, falando de uma forma mais resumida e estruturada, as fases de fabricação do cesto é primeiro a base. Sim. Depois as mestras. Sim. Depois a parte do meio, como se chama? A parede. A parede. E depois da parede? É os anéis. É os anéis e também depois a asa. A asa. Pois quando se faz tudo em volta os anéis, que se mete um para cada lado da parede, para ficar ali caçado, faz-se a asa. E depois a seguir é que é o de É brum. o de brum, que é o final de um cesto é o de brum. Se não tiver de brum, aquilo depois desmancha tudo. Sim. E além do cesto, o que é que se pode fazer da cana? Quais são os objetos que se pode fazer a partir daí? Pode-se fazer da cana muita coisa. Pode-se fazer, antigamente, era dos caniços das casas, dos telhados. Faziam caniços de cana, ainda tenho uma casa com esse telhado e que é fresco. E era o que havia na serra, tinham os canaviais, iam apanhar as canas, pelavam, olha, vinha o pedreiro, fazia o telhado com as canas. E agora também fazem caniços desses para exposições, coisas dessas, também fazem da cana. E antigamente faziam aqueles cestos, chamavam-os cestos da comissão, para mandarem coisas para fora. Em vez de não havia sacos, não havia coisas dessas, mandavam para outras pessoas ali as coisinhas, tudo, porque dali não se partia nada. Era como se fosse uma mala. Era. Mas atualmente o que é que se pode fazer? Já vi candeeiros? Pode-se fazer cestos, canastras, porta-canetas, lancheiras, pode-se fazer muita coisa, muitas variedades com a cana. O que é importante é a criatividade e a capacidade de fazer. Sim. A pessoa que tenha gosto por aquilo que faz. E a senhora gosta muito do que faz? Gosto. Eu quando há qualquer coisa de canas, eu perco tempo para ver. Dou valor à cana. Mas estes cestos não se podem pintar. Não. A tinta não apara no vidrado da cana. Não tem que ser o natural. Eu tenho cestos lá em casa, se calhar têm 20 anos e mais, começam a ficar
mais escurinhos da idade, mas estão iguais, estão iguais. Ficam bonitos na mesma. Bonitos na mesma. Porque as pessoas às vezes gostam, quando eu estou a trabalhar, as pessoas até dizem assim, ai, este está mais bonito, está verde. Ora, mas passado umas horas já está seco. Porque a cana tem que ser fabricada verde. Seca, parte e não se faz nada. Muito bem, muito obrigada. Nada. E parabéns pela sua arte. Nada. É preciso é que continue e que haja pessoas que aprendam. E que gostem. Que gostem, porque eu vejo aí, quando é exposições, as pessoas lá de cima gostam muito de ver.